História real de uma avó. Descobri meu marido dormindo com meu irmão e minha vida mudou. Ainda me lembro como se fosse ontem. Eu tinha só 19 anos quando me casei com André. Aquele homem que parecia ser a resposta para todas as minhas perguntas. Ele era cheio de charme, tão carismático, que o ar ficava diferente quando ele entrava na sala. Mas por trás daquele sorriso encantador, havia um lado controlador que eu não percebi logo de início. Morávamos numa pequena casa no interior e meu irmão Felipe era visita frequente. Desde sempre, ele e André se deram bem. Às vezes, chegava a parecer que eram mais amigos do que nós casados. Essa amizade, que no começo me deixava contente, aos poucos foi criando em mim um desconforto que eu não sabia bem de onde vinha. A atmosfera lá em casa ficava pesada, quase que dava para cortar a tensão no ar. Eu sentia algo errado, mas não conseguia apontar exatamente o que era. Até que um dia, quando eu estava grávida do meu segundo filho, tudo mudou. Lembro do chão gelado de madrugada, do silêncio quebrado apenas pela porta do quarto que não estava totalmente fechada. E lá, naquela penumbra, eu vi André e Felipe juntos, além de qualquer limite que eu imaginara. Naquele momento, meu mundo desabou. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu queria gritar, mas senti um nó na garganta tão forte que me calou. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Sob o peso do choque, decidi não confrontar de imediato. Eu não sabia o que pensar ou fazer, e aquela realidade era dura demais para encarar de frente. Então a vida seguiu com a tensão crescendo entre nós. Às vezes o barulho de passos no corredor me fazia estremecer. Outras vezes o olhar de André, que outrora me trazia segurança, era o próprio reflexo da traição que ele tentava esconder. Os dias se arrastavam e as perguntas que eu fazia a mim mesma nunca traziam respostas. Hoje, aos 78 anos, ainda sinto ressoar aquele momento que me transformou. Eu me pergunto como não vi os sinais antes, como fomos capazes de continuar sob o mesmo teto após tal revelação. A história tomou rumos que eu jamais imaginei. E enquanto a história a seguir se desenrola, cabe a você descobrir as próximas decisões que mudei durante essa travessia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida seguiu, mesmo com aquele segredo me corroendo por dentro. André e Felipe, no entanto, pareciam não ter mudado nada. A casa ainda era palco de risadas que soavam falsas aos meus ouvidos. Eu me sentia como uma atriz presa num papel que não era meu, num teatro onde o público desconhecia a verdadeira trama. Minha saúde começou a refletir o tumulto interno. As visitas mensais ao médico se tornaram mais frequentes.
acentuadas pela preocupação constante e pelo peso que carregava sozinha. A gravidez avançava e eu me apegava ao neném em meu ventre como uma âncora de esperança. Contudo, as noites não me davam descanso e dormia pouco, mergulhada em pensamentos que me tiravam o sono. Foi numa dessas madrugadas, enquanto revivia tudo repetidamente na cabeça, que decidi agir. Não poderia viver naquela mentira. Então, numa tarde qualquer, quando André saiu para resolver negócios no centro da cidade, chamei Felipe para conversar. Eu precisava entender, precisava ouvir dele o que realmente estava acontecendo. Felipe chegou, o rosto carregava uma calmaria que me irritava. Convidei-o para se sentar e fui direta ao ponto. O cansaço já não permitia rodeios. Mas, em vez de confissão, encontrei algo ainda mais assombroso. Marina, tem algo que você precisa saber, ele disse, a voz carregando um peso que congelou o ar entre nós. André, ele não é quem você pensa. Ele conhecia nossa família antes de a gente se casar. O choque nublou minha visão. Como assim? André sempre disse ter me conhecido por acaso, numa festa de amigos em comum. Felipe então revelou uma verdade escabrosa. André era um meio-irmão perdido que nossa mãe nunca nos contou. Um fruto de um caso extraconjugal do nosso pai. Felipe sabia, mas a revelação o fez se aproximar mais ainda de André, sem saber se deveria contar. E, de repente, tudo parecia encaixar. A conexão estranha entre eles, a amizade que ultrapassava o limite do compreensível. Sentir essa nova traição foi um momento que misturou nojo e tristeza. Meu estômago revirava e um calor nauseante tomou conta de mim. Já não era apenas uma traição conjugal, era uma farsa familiar de proporções épicas. Tudo o que construímos era um castelo de cartas prestes a ruir. Mal tive tempo de absorver essa revelação quando um grito abafado veio da direção do quarto. Corremos e encontrei André desmaiado, caído ao lado de uma carta incompleta que lia vorazmente. Um misto de raiva e aflição ferveu dentro de mim. Eu sabia que mais verdades estavam prestes a vir à tona. Agora, fitando aquele pedaço de papel, uma única certeza me atravessava. Nada mais seria o mesmo. O passado que nunca conheci estava batendo a porta. E no corredor escuro da minha casa, as sombras do desconhecido aguardavam. A carta que tremia em minhas mãos era um enigma a ser resolvido. Tentei decifrar cada palavra, cada frase incompleta, enquanto meu coração batia como um tambor descompassado. Felipe me encarava. O silêncio entre nós era um abismo. Então um gemido baixo escapou dos lábios de André, trazendo-me de volta à urgência do momento. Ele estava caído ali, vulnerável, e apesar de toda a raiva que queimava dentro de mim, não pude deixar de sentir uma pontada de compaixão. Corri até ele, minhas mãos hesitantes tocaram seu rosto. Acordei-o suavemente, e seus olhos se abriram lentamente, piscando atordoados, como se acordasse de um pesadelo, mas nenhum pior do que a realidade em que estávamos. As palavras vieram em um sussurro estrangulado. Marina, eu me desculpe, mas antes que pudesse absorver o pedido de desculpas, a porta da entrada bateu com força. Um vento frio percorreu o corredor
e uma voz desconhecida ecoou pela sala. Meu corpo congelou e meus olhos se fixaram na figura que apareceu na porta. Era uma mulher de aparência dura, os cabelos grisalhos presos em um coque apertado, a expressão no rosto um misto de determinação e ira. Chega de mentiras! Meu nome é Clara, a voz cortando o ar como uma lâmina. Meu nome é Clara, sou mãe de André. Cheguei tarde, mas não posso deixar que os segredos continuem. Meu mundo girou novamente. Tentando processar aquilo, a avó de meus filhos, nunca mencionada, agora estava ali, exposta em carne e osso diante de nós. A revelação era como um relâmpago abrupto, rasgando a escuridão da tempestade. Clara começou a contar uma história de traição, perda e desespero. Disse que anos atrás, para proteger André de um passado conturbado e violento, ela o entregou ao nosso pai, sem saber das consequências que isso teria. Ela perdeu o contato, sem nunca imaginar que ele acabaria casando e vivendo entre aqueles que deveriam ser seus irmãos. Felipe segurou meu braço, buscando apoio, enquanto Clara desvendava camadas do passado que pareciam sem fim. André, pálido e ainda trêmulo no chão, parecia não ter mais forças para erguer o olhar. Mas a confissão mais devastadora veio então. Marina, sua mãe mentiu sobre quem realmente é seu pai. Clara soltou. Atenção, todos nós, peões em um jogo macabro que nunca tivemos controle. As certezas se despedaçavam. Nossos papéis familiares haviam sido desenhados por uma teia de mentiras. A carta nas mãos de André era um fragmento inútil na avalanche de tantas novas verdades. Sentindo as paredes se fecharem, olhei ao redor, percebendo que nada do que conhecia era sólido. E essa nova revelação, tão grandiosa e terrível, prometia mais estilhaços do que conseguíamos imaginar. O que deveria ser feito? O peso das decisões pairava sobre todos nós, como uma sombra impossível de ignorar. E assim ficamos paralisados, à espera de que o próximo golpe desfizesse completamente qualquer resquício do passado que acreditávamos conhecer. O silêncio era tão pesado que parecia sufocar. Olhei ao redor para aquelas pessoas que eu amava, mas que agora eram estranhas. Clara, com seu olhar penetrante, parecia ter trazido o inverno numa porta aberta. Fiquei ali, estática, incapaz de dizer qualquer coisa que pudesse resolver aquele emaranhado de mentiras. De repente, ouvi um som distinto vindo da cozinha. Um toque constante, como se alguém soubesse de tudo e tivesse marcado o compasso dos nossos corações partidos. Tudo pareceu se mover em câmera lenta. Minha respiração estava presa, meu peito apertado. Fui em direção ao som e cada passo que dava se transformava em um estrondo dentro da cabeça. Quando cheguei à cozinha, a visão me paralisou. Sentada à mesa estava minha mãe, Marina, com os olhos vermelhos e inchados, cercada por papéis que antes pareciam apenas documentos inúteis. Ela estava mais velha, claro, mas ali a fraqueza e a dor eram evidentes. Vocês não sabem a verdade toda, ela sussurrou, quebrando a barreira invisível que segurava a atenção. André, Felipe, vocês foram enganados e eu ajudei. Fiz isso para proteger vocês. Eu senti a sala girar. Minha mãe estava envolvida também. Todos os segredos escondidos, as tias que nunca mais vi,
cada pedaço de informação que eu questionei ao longo dos anos. Tudo vinha à tona como inundação que não dá para conter. Você não contou por quê? André murmurou, sua voz quase um lamento. Minha mãe levantou-se lentamente, seu corpo dobrado pela culpa. Eu fiz porque existe alguém buscando por vocês. Eu fiz o que tinha que fazer para manter vocês seguros. A nova informação explodiu entre nós, como uma bomba. Quem estava atrás deles? Por quê? Clara fez um movimento, os olhos fixos nos de Marina. Fomos ameaçados, mas nada disso importa. Eles precisam saber. Eles estão em perigo real. O ar parecia pesado, quase irrespirável. E antes que eu pudesse processar qualquer coisa, o telefone tocou. Todos congelaram. O som parecia perfurar o silêncio com uma urgência desesperadora. Peguei o telefone com mãos trêmulas. Alô? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Do outro lado, houve um suspiro profundo, seguido por uma voz calma, mas ameaçadora. Sabemos onde vocês estão. Nada escapa dos nossos olhos. O impacto dessas palavras fez o chão parecer desmoronar mais uma vez. Meu coração batia sem controle. Eu olhei em volta, buscando respostas nos rostos familiares, mas percebi que ali só havia mais perguntas. A ligação caiu e o silêncio voltou, agora mais ameaçador. Eu sabia que tínhamos apenas um breve momento de paz antes de sermos arrastados para a tempestade. O que faríamos agora? Fugir? Lutar? O perigo parecia se aproximar rapidamente, e todos nós estávamos no olho do furacão de segredos. Silenciosamente, nos preparamos para as revelações que ainda estavam por vir. Uma coisa era certa. Nada mais seria o mesmo, e o futuro, carregado de mistérios e inseguranças, exigiria que mantivéssemos a força e a determinação para enfrentar o inevitável. O telefone desligou, e a quietude que se instalou era quase ensurdecedora. A sala estava mergulhada em tensão, cada um de nós lidando com as revelações, que pairavam como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Eu não sabia o que era mais difícil de aceitar, o perigo iminente ou as mentiras que me cercavam. Minha mãe, com os olhos cheios de culpa, sussurrou: eles nunca deveriam ter encontrado vocês. Uma dor profunda ressoava em sua voz, e percebi o quanto ela havia carregado sozinha. Mas antes que alguém pudesse responder, o som agudo de pneus cantando na frente de casa nos fez sobressaltar, quebrando o silêncio sepulcral. Saímos às pressas para a varanda, o coração disparado. Faróis brilhavam intensamente na escuridão, como olhos famintos à espreita. Um carro preto, imponente e ameaçador, parou rente ao meio-fio. Por um instante, o tempo parecia ter congelado. A porta do carro se abriu lentamente, revelando um homem alto e corpulento. Ele desceu com uma presença quase predatória. Seus passos abafados ressoavam na noite. Havia algo de perturbador naquela figura. Algo que parecia vir direto de um pesadelo. O homem nos mirou fixamente. Um olhar frio que fazia a espinha gelar. Clara respirou fundo, como se soubesse que esse momento chegaria. Soube que estavam aqui, ela murmurou, uma sombra de resistência em sua postura.
A tensão ficou quase insuportável quando o estranho abriu um envelope que tirou do bolso do casaco. Ao seu sinal, outros homens surgiram das sombras. Mais figuras se juntavam, como um cerco. Era como se estivéssemos num tabuleiro de xadrez, cercados e sem escapatória. O homem falou. Sua voz era um trovão abafado. Vocês precisam vir conosco. Chegou a hora de enfrentar o passado. Essas palavras, tão simples e diretas, se transformaram em um eco aterrorizante que balançou a realidade ao nosso redor. Tudo aquilo parecia um filme de terror, mas era a nossa realidade nua e crua. De repente, André deu um passo à frente, os olhos fixos no chão, como se aceitasse o destino que nos impunham. Tá na hora de acabar com isso, ele disse, com resignação na voz. Eu vi o sacrifício estampado em sua expressão, a decisão de proteger, mesmo que a custo próprio. Antes que pudesse protestar, o som de um tiro rasgou a escuridão. O choque reverberou por cada fibra do meu ser. Alguém gritou. Talvez tenha sido eu. Talvez não. André caiu no chão e tudo ao meu redor começou a girar novamente. Caí de joelhos, um grito mudo preso na garganta, enquanto olhava para o homem que tinha sido parte do meu mundo, agora em uma poça de sangue. As sombras à nossa volta avançavam, consumindo a última centelha de esperança. Foi nesse instante, quando tudo parecia perdido, que minha mãe empunhou uma arma, a determinação agora se transformando em uma fúria inequívoca. Vocês já destruíram demais, ela gritou, e a luta silenciosa se preparou para explodir de verdade. O terror estava longe de acabar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. As alianças se quebraram. Os rostos conhecidos se tornaram inimigos em potencial. No instante em que nossas vidas desabaram, sabíamos que, de alguma forma, precisávamos encontrar forças para enfrentar o desconhecido, o inimaginável. E ali, presos no vórtice de enganos e reviravoltas, restava apenas uma certeza: nada jamais seria o mesmo. O destino nos puxava para um redemoinho de verdades não ditas, e a realidade se preparava para revelar o seu golpe mais cruel. O silêncio era sufocante. Olhei ao redor para aquelas pessoas que eu pensava conhecer tão bem, mas que agora pareciam estranhas, cada uma delas guardando um mundo de segredos. Minha mãe segurava a arma com determinação, e a tensão no ar era quase palpável. De repente, o inevitável aconteceu. Clara começou a avançar em direção ao homem misterioso, seus olhos fixos nos dele. Minha mãe agarrou meu braço, como se tentando me proteger de algo que ela mesma sabia que não poderia evitar. Som de metal tilintando no chão nos fez virar rapidamente. O homem corpulento haveria deixado cair algo, mas antes que pudéssemos entender, as luzes externas piscaram e tudo ficou escuro. Fomos engolidos pela noite e o caos se instalou. Ouvi minha mãe gritar meu nome, mas era impossível ver qualquer coisa nessa escuridão. O som de passos rápidos, gritos baixinhos e aquela sensação horrível de que algo terrível estava prestes a acontecer invadiram meus sentidos. Eu não sabia mais o que era realidade
e o que era pesadelo. E então o inesperado aconteceu. Quando as luzes voltaram, o cenário havia mudado completamente. Clara estava no chão, imóvel, e o homem misterioso havia sumido. Minha mãe estava paralisada, olhando para algum ponto no vazio. Segui seu olhar, e aí estava meu pai. Só que ele estava diferente. Um olhar frio e distante tomou conta do seu rosto, um que eu nunca tinha visto antes. Ele não estava morto, como acreditávamos durante todos esses anos. Minha cabeça girava, tentando juntar todas as peças. Pai! Minha voz saiu como um murmúrio. Confusão e medo dançavam em sua expressão, enquanto ele tentava se reorientar em meio a tudo aquilo. Ele deu um passo desajeitado, como se não acreditasse estar ali. Vocês precisam entender, ele começou, com a voz trêmula. Eu nunca abandonei vocês por vontade própria. Mas antes que pudesse continuar, Clara se levantou com dificuldade, algo como loucura nos olhos. Ele é o verdadeiro perigo, ela sussurrou intensamente, sua voz acusatória. E tudo de repente começou a fazer sentido de forma aterradora. O homem misterioso que estava ali antes, ele não era o vilão. Na verdade, estava nos alertando, tentando nos ajudar. O verdadeiro mestre das mentiras sempre esteve mais próximo do que eu imaginava. Meu pai, aquele homem que eu havia amado tão profundamente, era ele que tinha manipulado todas as nossas vidas, como um maestro sinistro em um concerto de enganos. Retornei o olhar para minha mãe, que agora chorava silenciosamente, o peso da verdade caindo com força sobre seus ombros. Tudo aquilo que construí, acreditando em memórias e histórias, foi o castelo de areia, lavado pelas ondas da realidade. E naquele instante, em meio à escuridão trazida pela verdade, nós nos preparávamos para enfrentar o maior e mais perigoso enigma de todos. Uma vida inteira de mentiras. Um pai que agora se revelava como o nosso maior desconhecido. A batalha não era apenas contra o passado, mas pela nossa própria identidade. E uma certeza surgiu. Não podíamos mais confiar em ninguém, nem mesmo em nós mesmos. O que fazer quando a verdade é ainda mais aterradora que a mentira? O mundo parecia ter parado. Meu pai, aquele que pensei estar morto, estava ali na minha frente, vivo. Tudo em que acreditava desmoronava. Como ele pôde fazer isso? Ele olhou para mim com olhos cansados. Os segredos estavam ali, brilhando como estrelas em uma noite escura. Precisamos sair daqui, disse ele, a voz urgente. Minha cabeça latejava de tantas perguntas. Não dava tempo de processar, porque do lado de fora ouvi passos pesados e vozes ásperas. Meu coração acelerou. Clara, que estava caída, se levantou com esforço, o rosto marcado por dor e determinação. Olhou direto para o meu pai, como se soubesse ainda mais do que eu. Você tinha que ter contado antes, ela acusou, a voz cheia de mágoa. Minha mãe estava ao meu lado e seguiu se posicionando como uma leoa protegendo seus filhotes. E então aconteceu, uma explosão do lado de fora. O som foi como um trovão, deixando um eco nos nossos ouvidos. A casa chacoalhou, pó caía do teto e panos se alvoroçavam como fantasmas. Pela janela, vi chamas começarem a engolir o que antes era um carro.
Fomos jogados em um caos ainda maior. Pessoas gritavam, o calor das chamas se intensificava. Tudo estava um completo pandemônio. Meu pai tentou pegar minha mão, mas eu recuei, ainda dominada pela confusão. Confie em mim, ele insistiu, mas minha desconfiança crescia. Como acreditar? No canto da sala, os papéis que minha mãe segurara voaram desordenados. Um deles pousou aos meus pés. As palavras nele escritas eram como socos. Ela ainda está viva. Procure pelo raio de sol. Isso não fazia sentido nenhum. Ainda assim, o nome no rodapé fez meu sangue gelar. Era da minha avó, que todos julgavam morta há anos. Será que um novo ruído nos interrompeu? A porta da frente foi arrombada. Não tínhamos escolha a não ser fugir por outro caminho. Senti lágrimas quentes nos olhos. Estávamos cercados de mentiras e perigos. A correria foi insana. Saímos pela cozinha. A fumaça já começava a penetrar o ar, ofuscando a visão. Meu pai, Clara, minha mãe, corremos juntos ao sabor do desespero. Quando paramos, já fora do alcance imediato de perigo, eu estava ofegante. As perguntas queimando na minha mente como um incêndio. Quem era o tal raio de sol? E minha avó viva? Por quê? Para onde? De repente, minha mãe se voltou para mim, os olhos duros, mas uma faísca de esperança escondida na voz. Temos que encontrar esse raio de sol. Tudo está conectado. O mundo que pensava conhecer desabou de vez. A verdade que ela propunha era assustadoramente fascinante. E eu só conseguia pensar na próxima peça desse quebra-cabeça insano. Que novo nível de estranheza estava prestes a enfrentar? Ainda havia muito a descobrir. Mas um lampejo de esperança surgiu, de que afinal tudo aquilo fazia parte de um caminho maior. Éramos feitos de segredos que o passado não queria deixar escondidos. E naqueles segredos, talvez estivesse uma resposta que nunca imaginei procurar. Enquanto tentávamos processar toda a loucura, a ideia de um raio de sol como esperança se agarrava à minha mente. Estávamos todos ali, parados, as sombras das árvores dançando em sintonia com nossas incertezas, enquanto o brilho distante do fogo iluminava nossas dúvidas. Meu pai, aquele que eu achava que conhecia, se movia com pressa, olhando ao redor como se quaisquer minutos fossem preciosos. Eu via sua atenção, mas ainda não conseguia deixar de questionar cada momento, cada lembrança que tínhamos partilhado. Clara, mesmo ferida, estava decidida. Minha mãe parecia diferente. Havia uma determinação nela que antes eu não notei. Temos que ir, ela disse, puxando meu braço. Seja o que for, precisamos descobrir antes que eles nos alcancem. Naquele instante, uma faísca de coragem nasceu em nós. Caminhávamos rápido, os galhos quebrando sob nossos pés, enquanto o perigo nos impulsionava adiante. Foi então que a reviravolta mais chocante aconteceu. Saindo por entre as árvores, quase demos de cara com uma casa antiga. Era feita de madeira, envelhecida pelo tempo, mas mostrava sinais de ter sido habitada recentemente. O que mais chamou a atenção foram as pichações nas paredes. Desenhos de sóis, dezenas deles, com palavras enigmáticas como verdade e redenção, espalhadas. Ao nos aproximarmos, um som nos fez parar.
A voz suave de uma mulher cantando. Meu coração quase parou. Podia ser um rádio, pensei, tentando racionalizar. Mas havia algo naquela voz, algo intimamente familiar. Meu pai ficou lívido, a cor drenando de seu rosto. Uma mulher surgiu na pequena varanda da casa. Seus olhos se encontraram com os nossos. É a minha avó. Não como uma farsa, mas ali em carne e osso, desperta de um passado que todos julgavam enterrado. Ela estava viva. A música parou e ela nos olhou, um misto de dor e alívio. Vocês vieram, disse ela, a voz carregando anos de histórias não contadas. Sua presença era o ponto central de nossa confusão, trazendo uma nova teia de perguntas. Nunca esperei vê-la, e ali estava, revelando-se a chave de tudo que parecia um pesadelo sem fim. Avó? Minha voz vacilou, mas ela apenas acenou lentamente. Sou a verdade que procuravam. Venham, é hora de desfazer os nós. Sua declaração ressoou como uma sentença em meu peito. A realidade havia mudado. Tínhamos descoberto um novo capítulo na história caótica que vivíamos. Meu pai recuou, as emoções dançando em sua expressão. Todos nós, presos entre amor e traição, sabíamos que as revelações agora poderiam curar ou destruir nossas vidas. Ao nos aproximarmos da casa, o peso das ilusões desfeitas se misturara com relances de esperança. Estávamos prestes a mergulhar em histórias do passado, arriscando tudo ao pisar na beira de um precipício. As chamas ao longe já não importavam tanto quanto as verdades que estavam prestes a serem reveladas. Nada mais podia ser como antes. Ao nos aproximarmos da casa, senti meu coração disparar. Minha avó, que eu achava morta, estava lá, de pé na varanda, com aquele olhar firme e penetrante. Parecia carregar todas as respostas que eu precisava, mas também mais perguntas do que eu poderia fazer. De repente, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo estava diferente, como se uma sombra pairasse sobre nós. Minha avó nos chamou para dentro. A casa cheirava madeira velha e algo que não consegui identificar. Havia papéis espalhados, mapas antigos, fotos amareladas. Cada canto parecia guardar um segredo antigo. Vocês chegaram em boa hora, disse ela. Sua voz era calma, mas senti uma urgência nas palavras. Era claro que havia muito mais escondido ali. Não esperávamos ser seguidos, mas então escutamos passos atrás de nós. Meu pai, que eu não sabia se podia confiar, ficou imóvel na porta. E com um estalo, tudo mudou. Minha avó se virou para ele e, com olhos cheios de uma verdade amarga, perguntou: por quanto tempo achou que poderia nos enganar? O ar ficou pesado. Todos nós congelamos. Então ela lançou a bomba. Ele não é quem vocês pensam. Nunca foi. Fiquei paralisada. O homem que deveria ser meu pai não era. Descobri ali que ele era um agente infiltrado, alguém enviado para destruir tudo de dentro. Um traidor, uma sombra no meio das nossas vidas. O choque foi avassalador. Minha mãe desabou no chão, lágrimas misturadas com raiva e decepção. Continuamos sem palavras, tentando compreender o nível dessa traição. Minha avó explicou que ele fazia parte de uma organização que queria a qualquer custo esconder os segredos de nossa família. Mais uma vez, meu mundo desabava. Tudo era parte de um plano terrível que nunca teríamos imaginado. Ele tentou se defender, mas sua voz é apenas um zumbido ao longe. Tudo em que eu acreditava estava em ruínas. O desespero tomou conta.
Olhei para cada rosto na sala, buscando algo familiar. Nada parecia real mais. Era tudo uma enorme teia de mentiras. Foi quando um som agudo nos interrompeu. Um alarme distante que fazia vibrar as paredes. Entramos em pânico. Todos os planos que tínhamos, toda a esperança que restava, estavam ameaçados. A urgência de escapar dali era clara. A história que enfrentávamos era um mistério terrível. Estávamos perdidos, rodeados de perigos e falsas memórias. Saímos da casa, a noite pesando sobre nós. Minha mãe segurava minha mão com força, como se tentasse proteger o que restava de nós. O rugido de carros se aproximava e nosso tempo estava se esgotando. Diante desse caos, sabíamos que só havia uma forma de continuar. Precisávamos lutar, entender o que estava acontecendo e quebrar essa corrente de enganos. Estávamos mais unidos que nunca, mesmo em meio à tormenta. E enquanto corríamos rumo ao desconhecido, a única certeza que tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. O mistério agora não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de verdade. E mesmo com a traição fervendo dentro de mim, uma nova força nascera. Era hora de virar o jogo. Senti o vento gelado bater em meu rosto. Tínhamos que escapar. Tinham que acabar a mentira, antes que nos encontrassem de novo. Quando corremos, o silêncio parecia ensurdecedor. Era eu, minha mãe e minha avó desaparecida, tentando alcançar a estrada antes que os outros nos encontrassem. Meu coração batia violento no peito e a noite fria nos cercava como um véu sombrio. A tensão era insuportável. Minha mente estava lotada de pensamentos, perguntas sem resposta. Como se a qualquer momento a verdade fosse nos engolir. A rua estava deserta, exceto pelo som distante de sirenes que ecoava na escuridão. Minha avó, que trouxe luz sobre tantos segredos, mantinha um olhar determinado. Cada história que ela revelava parecia virar o mundo de cabeça para baixo. Mas, de alguma forma, sentia que estávamos mais perto de entender tudo. Precisávamos parar. E foi num pequeno café à beira da estrada, iluminado por um letreiro trêmulo, que buscamos abrigo. Entramos tentando não chamar atenção. A normalidade do lugar, pessoas tomando café, conversando em murmúrio, quase fez parecer que nada estava acontecendo. Eu mal conseguia acreditar que nosso caos particular era apenas uma história invisível para o resto do mundo. Minha mãe, ainda ofegante, me olhou com olhos cheios de promessas de um amanhã diferente. Ainda temos mais para descobrir, disse. E aquelas palavras carregavam o peso do futuro, mas também um vislumbre de esperança. Minha avó falou baixo, revelando mais mistérios sobre a organização que nos perseguiu. Era um ciclo de poder e cobiça, atravessando gerações. Mas não estávamos mais sozinhas. As palavras dela foram como chaves, desbloqueando o passado. Ali compreendi que a verdade tinha seus próprios caminhos, muitas vezes imprevisíveis. Com o coração pesado, mas a alma um pouco mais leve, percebemos que nossa luta ainda não acabou. Tínhamos aprendido a viver com o desconhecido, com as meias-verdades que teimavam em se completar. Mas esse novo começo, por estranho que fosse, nos unia como nunca antes. Éramos uma família reconstruída nas rachaduras do passado, prontos para o que viria.
O final daquela noite trouxe silêncio, mas um tipo de silêncio diferente, um sopro de calma após a tempestade. Despedimo-nos do café, a estrada chamava novamente, mas dessa vez com um novo propósito. Agora é com você! Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar nossas histórias. Inunde os comentários com todas as suas reações e teorias sobre o final dessa história. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento perfeito para demonstrar seu apoio de verdade ao canal. E lembre-se, só os verdadeiros fãs sabem como é importante fazer parte disso.